Olá, pessoal. Bom dia a todos que aqui já estão conectados. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é o nosso 33º call de divulgação de resultado trimestral. Antes de iniciar e entrar a nossa apresentação, queria agradecer aqui a todos que se empenharam para a construção, para a elaboração desse material, do call de resultado. Vou agradecer o trabalho de toda a equipe ao longo tanto do ano de 2025 quanto agora no primeiro trimestre, a equipe BRF Previdência. Agradecer a diretoria e a sua estrutura, a Vivian, diretora de Administração e Seguridade, Milton, diretor de investimento, vocês e toda a equipe aí, muito obrigado. Queria agradecer também, não menos importante, a toda a dedicação dos nossos conselheiros, né, através dos conselhos de administração e conselho fiscal, né. Então, muito obrigado, Daniel, como nosso diretor-presidente do conselho de administração, e Almir, na figura de presidente do conselho fiscal, e a todos os demais conselheiros, meu muito obrigado aí pelo trabalho. Iniciando a nossa apresentação, aqui nós hoje iremos falar sobre os planos 3 e plano família, né? Então, nós temos aqui em destaque, iremos trazer informações do nosso relatório anual de informações de 2025, que foi concluído agora início de abril, né? É um relatório que nós temos aí como uma das nossas obrigações legais. A Vivian vai trazer então as informações sobre esse relatório. Teremos os destaques de 2026, né? Todas as ações que a BRF Previdência tem realizado agora no primeiro trimestre e o que tem de plano para o ano corrente. Vamos falar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre, né? Sobre cenários econômicos, e abriremos para perguntas e respostas. Aliás, perguntas e respostas vocês podem realizar, vocês podem tirar suas dúvidas, né? Colocar aí no chat em perguntas e respostas que a nossa equipe comercial, capitaneada pela Rose e toda a equipe, vai estar à disposição. Nós temos aqui também o nosso time de atendimento, né, coordenado pelo Marcílio, que também está à disposição para responder as perguntas que forem surgindo aqui ao longo da apresentação pelo chat. As perguntas que não puderem ser respondidas até o final da nossa apresentação, elas poderão ser tratadas aqui. Se forem perguntas mais genéricas que contemplem mais participantes, elas podem ser respondidas aqui no final, ou então o nosso time entrará em contato para responder perguntas às vezes mais complexas ou muito particulares, tá bom? Como ciclo de prestação de contas, eu vou passar para a Vivian, tá? Ela vai trazer as informações do nosso relatório anual e eu volto depois trazendo mais informações. Legal, obrigada, Manduca. Bom, primeiramente, um bom dia a todos, né? Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês aqui que estão conectados, né? É bem interessante se aproximar do plano de previdência, né? E ter mais informações e talvez até esclarecer algumas dúvidas que fazem bastante sentido aí para o participante. Eu vou começar aqui com o nosso ciclo de prestação de contas, né? Nós temos uma dinâmica e uma governança muito robusta em relação aos dados financeiros. Então, todo o nosso ciclo de encerramento de exercício, ele começa entre dezembro e janeiro, né, com a apuração dos resultados de fato, né? Então, com os fechamentos do mês de dezembro, né, e consequentemente de 2025, isso é obrigação da diretoria executiva, representada por todas as suas áreas, né? Então, a partir da apuração desses resultados, nós elaboramos as demonstrações contábeis e o relatório anual de informações, e tendo todos esses números apurados, né, a gente passa não só
as informações contábeis, né, mas toda a parte de documentação, suporte para a nossa auditoria externa. Então, nós temos um auditor independente, né, que avalia os números contábeis, né, e valida se essas informações estão coerentes com a documentação suporte e com a realidade econômica financeira da BRF Previdência. Nós fizemos esse processo, recebemos um parecer sem qualquer ênfase ou qualquer ressalva em relação aos números apresentados pela administração. E aí eu gostaria de fazer aqui um parênteses, porque além do auditor independente, nós também, durante o ano de 2025, e tudo isso está dentro do nosso relatório anual, nós executamos o escopo da auditoria interna. Né? Então, pela primeira vez, pelo primeiro ano, a auditoria interna, ela foi executada pela equipe da MBRF, né? A auditoria interna é mais focado em processos, né? Então, eles, combinados entre a auditoria interna e a auditoria externa, nós temos bastante segurança em relação tanto aos nossos processos, quanto aos números que nós divulgamos. Feito isso, essa segunda etapa, esses números e relatórios, eles são submetidos ao nosso Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal, ele analisa as demonstrações contábeis, o relatório anual, e também, baseado no parecer do auditor independente, e emite um parecer. Esse parecer foi favorável em relação aos números apresentados pela administração e transfere toda essa análise para o nosso Conselho Deliberativo. Tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho Deliberativo, eles são representantes da patrocinadora e também participantes eleitos pelos próprios participantes. Então, ele tem uma composição, especificamente o Conselho Deliberativo, com a presidência do Daniel, ele é formado por 6 conselheiros, né, dois deles eleito pelos participantes e 4 indicados pelas patrocinadoras. E aí esse Conselho Deliberativo se manifesta pelos números apresentados pela diretoria. Então também a gente teve uma manifestação positiva em relação aos dados da BRF Previdência. Feito isso, a diretoria executiva encaminha as demonstrações contábeis, nota explicativa e todo esse conjunto de prestação de contas para a Previc. A Previc é o órgão regulador que fiscaliza todas as entidades de previdência complementar do Brasil. Então, esse conjunto de informações são enviadas para a Previc, que é o nosso órgão fiscalizador. E, neste momento, né, nós estamos aí já no último passo no ciclo de prestação de contas, nós divulgamos aos participantes o relatório anual de informações. A gente fala RAI, né, mas ele significa relatório anual de informações, que é a nossa prestação de contas com os participantes em relação a 2025. Então, lá, nós reunimos os principais resultados e principais entregas do ano. Ela é uma obrigação legal, mas a partir do nosso princípio de transparência, nós não nos limitamos apenas às informações obrigatórias exigidas por leis. Nós prestamos as informações que julgamos relevantes para os participantes e que consiga aproximar o participante do seu plano de previdência. Pensando nisso, a gente oferece um relatório anual em versão interativa, ou seja, que facilite a leitura e gere curiosidade e uma percepção sobre o plano de previdência e sobre a administração da BRF Previdência. Então, o nosso relatório, ele é, inclusive, premiado aí pela Abrasca, né? No ano passado, nós ficamos em 3º lugar no prêmio de relatório anual. Então, é um relatório que a gente privilegia sempre a facilidade pela leitura, as informações. Então, por isso, ele também é segregado por plano. Então, você consegue ter uma informação específica do plano 3 ou específica do plano família, com a intenção que você não confunda alguns conceitos muito específicos de outros planos na tua leitura do relatório. Então, por isso que ele é segregado, as informações são segregadas, e essa apresentação de resultados também a gente fornece informações voltadas aos participantes do plano 3 e do plano família. No relatório anual você vai encontrar os acontecimentos de 2025, o resultado dos investimentos, cenário econômico, o que o plano pagou de contribuição, o que o plano recebeu de contribuição, benefícios, resultados administrativos, e a gente concluiu que o ano de 2025 foi marcado por muitas entregas, então muitos resultados que conectam, que de fato geram e agregam valor por participante. Então, nós conseguimos concluir projetos importantes aqui dentro da BRF Previdência que de fato geram valor
geraram valor em 2025, mas também a muito longo prazo aí para o participante. A gente sempre costuma falar que o relacionamento de um plano de previdência, da BRF Previdência com os participantes é de longo prazo. Então, todas as nossas ações, elas são muito voltadas à governança, à solidez e à consistência da administração. Entrando um pouquinho, assim, mais especificamente, aqui eu estou falando de números consolidados, tá? Então, números da BRF Previdência. Então, nós fechamos o exercício de 2025, então, posicionado em 12 de 2025, com 4,99 bilhões em patrimônio. Nós somos uma entidade extremamente relevante aí no ramo de previdência privada no país, e atingimos cerca de 51 mil participantes. Então, nós temos 51 mil participantes que acreditam e que consideram o plano de previdência como uma alternativa interessante de poupança a longo prazo. Agora, falando mais especificamente sobre o Plano 3, né, nós encerramos 2025 com pouco mais de 33 mil participantes. O Plano 3 é o plano que está aberto para novas adesões, então ele é um plano que recebe muita arrecadação. É um plano novo, é um plano jovem, então tem mais pessoas poupando recursos do que recebendo benefícios. Então, por isso, nós crescemos em 6% a arrecadação. A arrecadação é aquilo que a gente recebe de contribuição dos participantes e das patrocinadoras. Então, essas contribuições elas giraram em torno de 69 bilhões no ano de 2025, e em contrapartida nós já temos alguns participantes recebendo benefício, e é justamente essa a função do plano de previdência, né, que na aposentadoria, então quando ele se torna elegível a algum benefício de aposentadoria, ele solicite esse complemento de renda ao INSS, e aí nós crescemos em quase 12% em relação a 2024. Isso quer dizer que mais pessoas estão se aposentando no Plano 3. Em relação aos institutos pagos, né, nós temos aí 38 milhões, institutos quer dizer resgates ou portabilidades, e aí falando um pouco mais sobre o nosso compromisso sempre de muito longo prazo, o participante mais velho do Plano 3, ele tem 92 anos, então é o participante com maior idade aí do Plano 3. O Plano Família é um plano jovem, ele é um plano que foi criado em 2021, ele é uma alternativa, então ele é um novo produto que a BRF Previdência oferece aos seus participantes. Então ele é uma alternativa de complemento de renda ao plano patrocinado. Então você pode ter o Plano Família, né? Você pode ter o Plano 3, que é um plano que a patrocinadora ela contribui também, né? Ela contribui junto com você. Mas para ter um complemento maior de renda, você pode fazer o Plano Família em seu nome. Então, muitos participantes perguntam isso. Eu posso ter o Plano 3 e o Plano Família? Pode. O fato de você fazer uma adesão ao Plano Família não vai te cancelar no Plano 3, né? Então, você pode ter o Plano Família como um complemento de renda. Eu sou participante do Plano 3 e do Plano Família também, mas você também pode estender esse benefício para o seu filho, para o cônjuge, para algum familiar. Então, é uma alternativa de poupança, é uma alternativa de reserva financeira, com todos os benefícios de um plano de previdência, que é sucessão patrimonial, que é dedução do limite do imposto de renda. Então, você pode ter o Plano Família e estender esse benefício para os participantes. Ele é um plano novo para os seus familiares, né? Ele é um plano novo, então, mas cresce, né? Ele tem 500 participantes hoje, né? Ele recebeu 971 mil em contribuições no ano passado, e é bem interessante que ele tem uma diferença grande de idade, né? Então, como a gente tem, os filhos podem ser elegíveis como participantes, nós temos um participante de apenas 3 meses. Então, esse participante de 3 meses, assim, logo no início, o familiar dele, o pai, a mãe, ou o avô, já entendeu que seria um bom investimento aí para essa criança aí, já poupar logo desde os 3 meses, né? E tem também um de 84 anos, né? Que é também nosso participante. Então, isso é mais para mostrar a diversidade aí do nosso público. Como destaque, né, vou passar aqui rapidamente por todos os principais pontos aí do nosso relatório anual. Eu estou falando aqui sobre o exercício ou sobre o encerramento de 2025. Então, o Plano 3 superou a sua meta de rentabilidade. O Plano 3 ele teve uma rentabilidade durante o ano de 2025 de 10,95,
E a meta dele era IPCA mais 5%, que foi de 9,48. Então, a meta de rentabilidade desse plano ele foi superado no ano de 2025, e mais importante é isso, como eu sempre falo, o nosso compromisso aqui é sempre de longo prazo. Então, em 36 meses, a gente também bate a meta, né, que é 34,85 de rentabilidade do plano 3, versus uma meta de 31,73. O plano família, ele tem uma meta diferente, então ele tem uma característica mais de médio prazo em relação aos seus investimentos, então o resultado dele correspondeu a 80% do CDI. Então, nominalmente ele tem uma rentabilidade maior do que o plano 3, né? Então, ele rentabilizou 11,46 no ano de 2025 versus uma meta aí de 14,77. Em 36 meses, 41,43 e meta 47,14. Como destaque aí mais na gestão dos recursos, né, como iniciativa aqui da administração, nós conseguimos reduzir em 57% as taxas de investimentos. Então, essa é uma despesa que impacta a rentabilidade do plano, né? Então, através de negociações com os fundos e negociação de taxas, nós conseguimos esse montante de redução em 57% nas taxas de investimentos. E as despesas administrativas são despesas necessárias para a administração do plano de previdência. Então, dentro dessas despesas administrativas, a gente considera o nosso salários e encargos, então toda a nossa equipe e nossa estrutura aqui administrativa, a gente considera o pagamento de software, de sistema, de impostos, de taxas. Então, na figura do plano de gestão administrativa, que a gente chama de PGA, essas despesas administrativas, elas foram executadas abaixo do orçamento. Então, no início do ano, né, ou no finalzinho do ano de 2024, a gente aprova um plano, um orçamento, né, para executar durante 2025. E aqui a gente, através de renegociação de contrato, de reestruturação de equipe, nós conseguimos entregar um orçamento 8,34% abaixo do previsto. Então, para o plano 3 especificamente, a projeção era ter de despesa 2 milhões, né? Nós executamos em 1.840.000. Já no plano família também da mesma forma, né, as despesas elas são rateadas entre os planos, né, então nós reduzimos 20% em relação ao que estava previsto, nós orçamos gastar 61 mil para esse plano e nós executamos em 49 mil. Além disso, nós tivemos alguns grandes entregas, né, no ano de 2025, uma delas em relação à evolução digital. Então, durante o ano de 2025, nós entregamos um novo site, mais intuitivo, mais limpo, mais fácil de acessar o conteúdo. Então, foi um site 100% revisado, né, entregue durante o ano de 2025, e um novo aplicativo e um novo portal de autoatendimento. Então, fruto da nossa revisão e da nossa migração aqui do nosso sistema de gestão, o ERP, nós conseguimos entregar um aplicativo com muito mais funcionalidades que tinham o aplicativo anterior. Então, sempre privilegiando a autonomia do participante e o acesso à informação do seu plano, o app e o portal atual ele gerou muito valor para os participantes, porque a partir dele a gente consegue ter mais ações e consegue dar para o participante mais autonomia. Um ponto muito importante também e que nos deixou muito feliz aqui com o nosso time de atendimento é que o tempo médio de resposta foi 54% menor do que o ano anterior. Então, isso é um fruto de um trabalho da equipe do atendimento, né, liderado pelo Marcílio, aqui coordenado pelo Marcílio, e todo o time que de fato repensou em alguns processos, repensou em alguns scripts para gerar esse valor e para diminuir o tempo médio de respostas. A gente considera que ainda temos um trabalho muito grande pela frente, então o ano de 2026 vai ser focado no relacionamento, no atendimento, na proximidade com o participante e através da nossa pesquisa de satisfação, nós atingimos 83% da satisfação espontânea dos participantes. Então, esse número está em linha com o bench ou com a média de mercado dos planos de previdência, mas é um número que a gente encontrou diversos
pontos e oportunidades aí de melhoria, né? Então, apesar de pontuarmos muito bem, 83% de satisfação, nós temos uma série de ações aqui para o ano de 2026 para melhorar a satisfação dos participantes e aproximar os participantes aí do seu plano de previdência, né? Então, também nessa linha, né, projetos e campanhas focadas em proximidade e engajamento dos participantes, tudo isso a gente divulga no nosso relatório anual. Então, a gente convida aqui mais uma vez, aqui está o QR Code, está o endereço aí para você consultar o relatório anual de informações. Então, além, a gente, para privilegiar o tempo de vocês, né, eu tentei passar aqui sobre os principais pontos, sobre os principais assuntos, mas dentro do relatório anual tem muita informação valiosa, muita informação importante sobre tudo que foi feito durante 2025. Então, a gente convida todos os participantes para acessarem, né, para a leitura, e da mesma forma, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, ou alguma observação que seja importante aqui para a administração, todos os nossos canais de atendimento estão à disposição e nós, de fato, queremos ouvir a opinião de todos os participantes, tá? Eu agradeço aqui o tempo de vocês e eu retorno com o Manduca, que ele vai falar sobre alguns destaques e alguns projetos que nós estamos executando agora no primeiro trimestre de 2026. Obrigada, pessoal. Obrigado, Vivian. Antes, acho que da gente falar um pouco mais sobre o nosso trabalho de 2026, né? Acho que o relatório nosso anual, ele traz muita informação. A Vivian trouxe uma análise mais superficial, né, com os números principais, mas muito importante que vocês acessem e ali vocês vão poder ter informação mais completa de cada um dos planos, né, e que vocês participam. Então, por favor, acessem, é um relatório importante. A Vivian disse aqui, ele foi um relatório premiado pela Brasca, né? É uma entidade que analisa a qualidade das informações dos relatórios de várias entidades, de várias empresas, de muitos setores, né? E a BRF Previdência, dentro da sua categoria, ficou em terceiro lugar. Então, assim, mostra realmente um excelente trabalho que todo o time realiza aí em cima dos dados, né, na prestação de conta aos nossos participantes. Então, por favor, acessem, tá? E agora, entrando em 2026, acho que um primeiro ponto que a gente tem aqui para comemorar foi uma marca que a BRF Previdência atingiu, né, em 5 bilhões de patrimônio sob gestão. Então, essa marca ela foi atingida em fevereiro, né, um crescimento que acaba sendo um pouco mais lento, muitas vezes, do que a gente gostaria, né? A nossa marca de 4 bi, ela foi atingida em 2019 e só conseguimos alcançar a marca dos 5 bi agora em fevereiro. Então, mas isso mostra um compromisso, né, uma dedicação, não só aqui da equipe da BRF Previdência, como também dos participantes acreditando no nosso trabalho, né, contribuindo cada vez mais com o plano. Então, esse patrimônio total ele é constituído, né, através da participação, tanto da contribuição, tanto dos participantes quanto da patrocinadora. Essa rentabilidade é atingida com os investimentos de longo prazo, né, que é a área do Milton, e dos recursos acumulados nos planos, que são as reservas. Então, é uma marca importante, né? Nossa entidade, com 5 bilhões, ela fica em 45ª colocação no ranking, perdendo para grandes fundos de previdência, né, muitos deles ligados ao setor público, como Petros, como Postales, como Vale, né, então são empresas que realmente têm um fundo de previdência bastante robusto, né, mas a 45ª posição nos deixa bastante orgulhoso em relação a essa posição alcançada e o trabalho realizado. Então, isso foi em fevereiro. Agora, falando sobre o avanço dos nossos trabalhos, nós tivemos agora no mês passado, no início desse mês, perdão, nós tivemos a gravação de um webinar
né, com informações sobre imposto de renda. Então, teve uma adesão muito boa, muitas pessoas conseguiram assistir. E aqui convido aos que não tiveram oportunidade, podem acessar através do nosso canal do YouTube. Tá? Ali tem informações relevantes no preenchimento, na forma correta de se preencher, nas oportunidades, né, com a questão muitas vezes da tributação dos 12%, né, do benefício dos 12% sobre a tributação do imposto de renda. Então, ali vocês vão encontrar informações relevantes. Em relação à nosso trabalho, nosso foco de trabalho para 2026, a BRF Previdência criou mais um canal de comunicação, mais uma forma do nosso participante poder ter voz e poder, muitas vezes, como uma alternativa de soluções para algum problema ou para algum entendimento, né? Então, nós estamos Fale com o Presidente, né? Ele é um novo canal de comunicação para ampliar realmente esse diálogo com os nossos participantes. E a proposta dele é oferecer um segundo nível, né, de contato ao nosso participante. Ele tem já como um primeiro nível os nossos canais de atendimento, mas caso tenha alguma insatisfação, caso tenha algum elogio, caso tenha qualquer coisa que gostaria de escalar a um nível superior, então nós estamos abrindo aqui um canal de comunicação, é um e-mail que eu vou receber, eu vou cuidar e vou direcionar a cada uma das diretorias. Então, apesar de ser Fale com o Presidente, na verdade é um canal de comunicação com toda a diretoria, então se tiverem assuntos relacionados a administrativo, financeiro, diretoria de investimentos, né, qualquer coisa, qualquer uma das áreas, vocês podem escrever para esse canal e eu vou direcionar aqui para a nossa estrutura. Tá? Então, mais uma opção de comunicação ao nosso participante. E em relação a esse compromisso, né, nós temos aqui como um plano de trabalho estarmos mais próximos das unidades da BRF, né? Então, para 2026, nós temos um plano de trabalho onde a BRF Previdência irá participar do atendimento de 10 unidades da BRF. Então, nós tivemos já uma primeira visita do nosso time comercial na unidade de Curitiba, né? Foi de 30 de março a 2 de abril. A próxima unidade a ser visitada será Lucas do Rio Verde, de 25 a 29 de maio. Né? E é uma ação muito interessante, porque dela participa o nosso time comercial, nosso time de atendimento, e nós conseguimos ter bons benefícios, né? Principalmente na solução e no atendimento de algum problema eventual que o participante possa ter ou dúvidas, né, que ele possa vir a ter. Então, esse é um trabalho do nosso time comercial. Então, nós temos aí uma agenda para 10 unidades no ano de 2026. Pode passar, por favor. Sobre as informações dos planos, a Vivian trouxe, então, o fechamento até 2025, né? E aqui eu vou trazer as informações deste primeiro trimestre, né? Então, do plano 3, é um plano que encerra o primeiro trimestre com 598 milhões de patrimônio. Ele representa 12% do patrimônio total, dos 5 bi, geridos aqui, então, pela entidade. Tivemos um crescimento de 3,3%, né, nesse plano, um crescimento considerado muito satisfatório, né, dado, pode passar o próximo, dado a movimentação que nós tivemos, então, dos recursos nesse primeiro trimestre. Então, nós tivemos praticamente 16 milhões de contribuições, perdão. Foram 11 milhões em institutos pagos, né? Boa parte desses valores
tiveram migração de plano, saíram do plano 3 para o plano família, né? Então, nós temos aí dentro desses institutos essa movimentação também entre planos, né? Atualmente nós pagamos aí 314 mil reais de benefícios e é um plano, em termos de participante, é o nosso maior plano, né? Hoje nós temos 32.500 participantes do plano 3. Pode passar, por favor. Então, como dito, em relação à movimentação do plano entre plano 3 e plano família, o plano família é um plano que hoje possui 6 milhões de patrimônio, né, representa só 0,12% do patrimônio total, mas um plano que estrategicamente tem se mostrado muito interessante e que tem chamado bastante a atenção dos nossos participantes. Um plano que cresceu aí 25% de um ano para o outro, né? Então cresceu mais de um quarto. Ele vinha há um ano atrás, quando eu cheguei aqui na entidade, ele estava aí próximo de 4 milhões e meio, né? Então ele cresce de maneira significativa, com um aporte, tanto no aporte quanto migração, muitas vezes entre planos. É uma ferramenta muito importante aqui para todos os participantes. Quem tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre as características do plano família, né, os benefícios e tudo mais, podem consultar nosso time comercial. Eles vão esclarecer todas as dúvidas para vocês e mostrarem quais são os atrativos, os benefícios, né? Eu disse sobre o benefício fiscal, né, dos 12% do imposto de renda sobre a renda bruta. Muitas vezes esse plano ele tem essa opção de poder ser uma alternativa à contribuição suplementar. Então, por favor, consultem e escrevam para os nossos canais aqui, para que a gente possa entrar em contato e esclarecer para vocês essas dúvidas ou oportunidades que o Plano Família pode gerar. Tá? O Plano Família, ele é um plano que possui 505 participantes, né? Nós recebemos 165 mil reais de contribuição nesse trimestre, foram 60 mil reais pagos em institutos, e nós já temos aí participantes recebendo benefícios, né, na ordem de 5 mil reais em benefícios pagos. Um plano muito interessante, volto a dizer aqui, que permite essa flexibilidade de receber já um benefício, né, como parte de sua reserva financeira num curto espaço de tempo. Então, a gente tem aí muitas características desse plano que o tornam atrativo. Tá bom? Eu vou passar para o Milton falar sobre a parte de investimentos e volto com vocês no final. Milton, está contigo. Eu esqueci de abrir o microfone de novo. Bom dia, obrigado. Vamos começar a falar digamos, dos cenários mundiais, porque o que a gente vinha falando, vinha vendo, vinha discutindo e vinha apontando como tensões políticas até final de fevereiro, elas se tornaram bombardeios, quase que uma guerra aberta entre Estados Unidos mais Israel de um lado contra o Irã de um outro, que retaliou, atacando até alguns vizinhos, além de próprio Israel, que fica na mesma região, no Sudeste Asiático. Isso levou a uma pressão no preço do petróleo, notadamente ao longo do mês de março. Agora, e a gente falar logo sobre isso, o petróleo já está subindo mais de 50% sobre a média do preço de janeiro. Já vinha refletindo alguma tensão nas relações entre esses três países que eu disse, mas sobre a média do ano passado é mais de 50% de alta. A pressão no preço do petróleo ela vai levar uma inflação maior em todo o mundo, em virtude da enorme contaminação na estrutura de custo da economia global
desse item petróleo. Então, a tendência que a gente tinha até aqui era de que nos países desenvolvidos haveria uma taxa de juros, a taxa de juros seria muito baixa ou baixando. Europa é o primeiro exemplo de taxa baixa, Estados Unidos é o segundo de taxa baixando, mas ainda um pouco mais alta do que deveria, e agora digamos, essa curva se inverte, muito possivelmente deverá haver reajuste para cima dos juros de todas as economias desenvolvidas, e isso pode atrapalhar ou pode tornar imprevisível o ambiente internacional com relação aos fluxos financeiros, porque é muito mais atraente investir num país mais robusto, de economia mais robusta, com um juro maior, do que em países emergentes com economia menos robusta. Então, portanto, podemos ir para o cenário local em que as pressões inflacionárias já foram sentidas em março, em especial a gente teve uma pressão mais forte naquilo que se diz dos mais sensíveis, dos preços menos estruturais, que são os de passagem aérea, porque o principal custo da aviação é combustível, e de alimentos, porque os alimentos precisam ser transportados, em especial os perecíveis, enfim. Você já teve uma primeira pressão, e isso, como consequência, ele vai ter, digamos, colocado de lado o plano de redução da Selic, que ainda está num nível alto de 14,75, mesmo depois do Banco Central ter reduzido em 25 basis point, com relação à taxa anterior na última reunião do Copom, que é o instituto que cuida da taxa básica da Selic, e agora há pouco foi anunciado o IPCA 15 para março, de 0,89. Ele até ficou, digamos, na parte baixa das estimativas, mas ainda assim ele mostra que a inflação, que estava na região dos 25,30 de ponto percentual, ele passou por um patamar muito maior, então muito possivelmente, em especial nesse primeiro momento, a gente vai ter uma revisão para cima de todas as inflações, dos vários, em especial dos agentes financeiros, então muito possivelmente aquela acomodação, aquela redução de taxa de juros que a gente estava prevendo para a economia brasileira, ela não deve acontecer na mesma medida. E para falar em número, a gente se esperava que a taxa Selic para o fim de 2026 ficasse em torno de 11,5%, 12%. Ela agora está sendo projetada para 13,5% para o final do ano. Quando isso acontece, os ativos financeiros eles reduzem o preço, então, portanto, a Bolsa, muito possivelmente, se não houver um movimento contrário, ele vai sentir, e que estava tendo um desempenho bastante favorável até aqui, em especial porque você tem uma desvalorização do dólar em relação a todas as moedas, em especial das emergentes, porque elas produzem os emergentes produzem muitas commodities, e isso acaba ajudando a relação de preço, porque o dólar fraco faz com que as commodities sejam reajustadas para cima. De todo modo, você tem uma circunstância de inflação subindo, atenuada por essa taxa de juros, perdão, de câmbio mais favorável. Ainda assim, a gente muito possivelmente vai ter uma redução de taxas muito menores. A gente está imaginando que os cortes seriam de até 0,5 ponto percentual na taxa de juros, e eles ficarão, quando houverem, ficarão muito próximos de 0,25. Então, portanto, o ambiente de taxa de juros menor
faz com que os ativos financeiros fiquem um pouco de preço mais elevado, menos atraentes para o investimento numa circunstância depois, e inclusive aponta para alguma perda quando se faz a marcação. Compare um com o outro. O preço subiu, você estava comprado no preço menor, acaba se perdendo na aplicação financeira. Isso pode ser corrigido ao longo do tempo. E isso ainda, mesmo levando-se em consideração que a economia brasileira já estava numa taxa de crescimento a taxas menores, mas a gente tem uma indexação muito grande, tem um desequilíbrio fiscal bastante acentuado, acima de tudo isso, a gente tem um ano eleitoral, tem um contexto eleitoral, então, portanto, você pode ter algum ruído que pode trazer mais pressão para a inflação ainda. Então, o que a gente está, em resumo, dizendo é que o ambiente internacional tornou-se bastante mais incerto, a gente não tem ideia da duração, da intensidade deste conflito aberto, que impede com que 1/5 do petróleo do mundo seja transportado de maneira fluida, ou como era até aqui. A gente tem uma circunstância de elevação de taxas de juros internacionais, então, no que a gente estava se beneficiando, isso fica muito visível pela Bolsa de Valores, mas os juros, inclusive, estavam sendo beneficiados por esse movimento de redução do investimento em moeda ou em país desenvolvido e buscando investimento em países emergentes, porque as taxas de juros eram maiores, esse movimento pode ser reduzido, então, portanto, a gente pode ter uma concorrência por recursos maior no Brasil, além da própria alta da inflação, porque a contar do petróleo especificamente, que vai ser elevado para cima, mas os derivados e as outras utilizações dele, por exemplo, fertilizantes, que vai no produto agrícola, ele é feito com base em petróleo. Então, uma circunstância de inflação maior no mundo inteiro, no Brasil em particular, somado ao fato de que a gente tem um ano eleitoral, muito possivelmente a gente vai ter alguma pressão sobre o juro. Por isso, a gente vai continuar carreando e direcionando os investimentos da BRF Previdência, principalmente em títulos financeiros, como as NTNBs, que remuneram inflação mais uma taxa de juros que fica em torno de até 50% maior do que a taxa atuarial de 5%. Então, neste ambiente, a gente tem digamos, esse direcionamento, além de fazer alguma diversificação para renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, mais no exterior que até que no Brasil, imóvel também funcionam como uma maneira de diversificar e reduzir a volatilidade, a incerteza com relação ao retorno dos investimentos que a Fundação tem. Depois a gente pode ver a rentabilidade do Plano 3, esse é o final do trimestre, ela foi prejudicada, em relação à meta, porque você teve março em especial, foi um mês em que as taxas de juros prejudicaram o desempenho do plano, porque parte dele é marcado a mercado. Se o juro subiu e se estava investido, você tem uma rentabilidade menor. No longo prazo, a gente continua tendo um desempenho bastante superior a essa meta tutorial de NPC mais 5%, na verdade é IPCA, mais 5%, e, portanto, digamos, essa medição de curtíssimo prazo talvez não seja a melhor maneira, mas indica que a gente, de alguma maneira, está conseguindo acompanhar essas flutuações da rentabilidade, dos juros, da inflação, e muito possivelmente este mês de abril, que vai se encerrar na quinta-feira,
ele vai ficar muito, já mostra uma recuperação importante desse número de março que a gente está mostrando para vocês agora, revelando que, de alguma maneira, a gente tem, na observação de períodos mais amplos, uma rentabilidade bastante atraente se comparada ao que a gente tem como objetivo dos planos da BRF Previdência. E aí acho que a gente pode falar do Família, que também tem alguma dificuldade. Ele é um plano que tem um objetivo um pouco mais ousado, né, de 103% do CDI, então ele fica um pouco mais prejudicado numa circunstância dessa, de aumento de taxa de juros, mas em períodos em que você tem um refluxo dessa direção dos juros, a rentabilidade volta, e muito possivelmente a gente vai conseguir, se não igualar, mas ficar muito perto do desempenho da meta atuarial para o Plano Família. Bom, o que a gente tem feito até aqui? A gente tem tido muito cuidado, a gente tem sido muito cauteloso, privilegiando o investimento em renda fixa, que nos parece ser bastante mais adequado para esse momento de inflação surgindo, até porque, em especial, os títulos em moeda local, em reais, estão pagando juros bastante acima da inflação, além deles próprios serem corrigidos pela inflação. A gente tem sido prudente, ou seja, a gente não tem buscado aplicações menos arriscadas, temos sido muito seletivos e como parte da disciplina. Além disso, a gente tem que manter um olho também na diversificação, para poder reduzir, em especial, o risco sistema, o risco de toda a economia nas nossas aplicações. O que a gente tem olhado de perto agora, que a gente está monitorando de perto agora, economia global, e até por isso a gente não falta o que fazer, né? Porque a cada minuto muda a notícia sobre se vai ter acordo de paz sobre o conflito no Oriente Médio. Aí, no momento seguinte, você já tem o anúncio de um bombardeio em determinado lugar, como aconteceu antes de ontem, de Israel no Líbano. Então, que é parte desse conflito, e a consequência disso para os preços do petróleo e dos seus derivados, e o que vai acontecer com a política monetária internacional, afetando também os fluxos internacionais de capitais. No mercado local, a gente tem que monitorar muito próximo a dinâmica da inflação, a postura da autoridade monetária com relação a essa inflação, se ele vai ser mais duro, mais diligente, ou se ele vai ser mais complacente. A gente tem sempre o risco, lembrando de estarmos em um ano eleitoral em que as coisas podem não ser exatamente da maneira mais severa possível. O comportamento do câmbio, que, como eu disse, ele está mais ajudando do que prejudicando, e as condições fiscais e da política monetária internas. Então, portanto, eu volto para vocês, e obrigado pela atenção. Obrigado, Milton. Pessoal, antes de encerrar aqui para a parte final, gostaria só de fazer um resumo, né, de maneira sucinta aqui. Então, como vocês podem ver, a entidade tá muito bem estruturada, né, seja através dos nossos conselhos, tanto de administração e fiscal, né, nós temos comitês de investimento, comitê de pessoas. O comitê de investimentos, nessa parte do Milton, tem nos ajudado de maneira assim muito significativa. É uma colaboração tanto do Daniel, Felipe Riccioli,
Herculano, né? São profissionais de extrema capacidade que têm nos ajudado aqui a monitorar esse cenário econômico, né? O cenário econômico realmente é o nosso maior desafio hoje. O ano passado, no fechamento do trimestre passado, nós tínhamos aí como uma variável importante para o ano o cenário econômico, né? Era o único fator que, teoricamente, a gente teria para 2026, e a gente abre janeiro de 26 aí com uma guerra, né, com o ataque dos Estados Unidos, e que isso vem se perdurando. Então, e isso é o que tem motivado aí a nossa atenção e o nosso cuidado em cada um dos investimentos, seja no plano 3, seja no plano família, o plano FAF, né? Nosso objetivo aqui realmente é mitigar de maneira mais eficiente possível esses riscos, né? Então, boa parte do patrimônio está alocado em títulos públicos, que são títulos soberanos, né, de menor risco de mercado. Esses títulos estão comprados a taxas superiores à nossa meta, né? Então, isso gera, numa parcela dele que não está marcado na curva, né, que ele está a mercado, gera um pouco às vezes de volatilidade, como o Milton trouxe, né, uma variação do preço desse título, mas isso não significa que a gente possa vir a ter prejuízo, né? Esses títulos serão carregados até o vencimento, garantindo essa taxa que foi adquirida. Então esse é o nosso grande papel aqui da entidade, né? Nessa parte de investimentos, é fazer com que o patrimônio de vocês esteja preservado, que a gente possa garantir os fluxos de pagamento futuros, né? Então esse é o nosso compromisso na questão financeira. Na parte de gestão, como já disse, e a Vivian também trouxe, o nosso objetivo para 2026 é melhorar o atendimento aos nossos participantes, oferecer uma relação mais próxima, mais aberta, né, com maior transparência, seja num processo de inclusão de uma auditoria da BRF SA aqui nos nossos processos e fluxos. Então, o nosso objetivo é melhorar esse atendimento. Tá? Queria agradecer, em nome da BRF Previdência, a todo o nosso time novamente, muito obrigado. E antes de concluir, queria pedir para vocês, por gentileza, se pudessem, participem da pesquisa de satisfação. Tá? Esse é uma pesquisa rápida, ela não leva nem um minuto, mas que para a gente é um drive muito importante para os nossos próximos eventos, para o nosso trabalho, e é uma forma de vocês aqui nos apontarem onde a gente tem oportunidade, o que a gente pode melhorar. Tá? Então, por favor, escaneiem esse QR Code, participem da pesquisa, nós aqui ficaremos muito felizes. Tá bom? Perguntas e respostas, o nosso time deixou aqui, eles deixaram o link, né, para qualquer comentário, para qualquer participação, até para preencher o formulário. Então, fiquem à vontade, por favor, de nos enviar qualquer mensagem. Tá? Os nossos canais continuam abertos, né? Então nós temos tanto o nosso canal de atendimento, temos o nosso, que pode ser feito, a comunicação pode ser feita por WhatsApp, por ligação. Então fiquem à vontade em se conectar com a BRF Previdência. Em breve teremos, né, o Fale com o Presidente. Também vou estar à disposição de vocês, tá bom? Meu muito obrigado à atenção de cada um que pôde participar desse call. Tá? Agradeço imensamente, não só pelo tempo, mas pela confiança e pela dedicação aqui à nossa entidade. Muito obrigado, encerro o nosso call de resultado aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada, bom dia, pessoal.